Olá, meu nome é Rony, eu sou psicólogo e consultor educacional APT. Fortalecimento socioemocional do educador. Aula 4. Hábito, o agente libertador da ação. Vamos falar de hábito. Desde a infância, os hábitos são fundamentais para que tenhamos segurança. Segurança de explorar e aprender. Segundo alguns autores, os hábitos comportam mais de 40% de tudo que fazemos na nossa vida. Isso é muito importante e nos chama a atenção da importância de se estudar sobre hábitos e pensar isso na nossa rotina de trabalho. Nesta aula vamos falar sobre 3 objetivos: hábito, identidade e segurança, mudança de hábitos e hábitos e o ambiente educacional. Pedro Salem é um psicanalista que retomou alguns autores que estudaram as dinâmicas dos campos nazistas de concentração. Esses autores relatam que os nazistas promoviam intencionalmente a impermanência, as mudanças constantes de rotina, a imprevisibilidade do ambiente para destituir qualquer capacidade de autodeterminação, de previsão e, consequentemente, de preparação para o futuro. Os nazistas entendiam que, quebrando rotinas e hábitos, desde a alimentação à higiene, eles poderiam fragilizar os corpos. É muito importante entender que os hábitos têm a ver com identidade e segurança. Grande parte da nossa vida é identificada a partir dos nossos hábitos, já que eles tomam tamanha grandeza no que fazemos. Então, nós somos identificados pelas nossas ações rotineiras e nossos comportamentos. Também são essas ações rotineiras, são esses comportamentos que nos dão a segurança do ambiente. Talvez estejamos sofrendo um pouco com as mudanças de hábito que esse contexto atual nos trouxe. Mas também, esse novo contexto, esses novos desafios demonstraram que em tudo pode haver uma transformação, uma mudança de cultura, e isso vem a partir de mudanças de hábito. É muito importante a gente entender a plasticidade dos hábitos. Assim como o cérebro, os hábitos são plásticos. Quando a gente é habituado a algum comportamento, o nosso cérebro desenvolve alguns caminhos, alguns sulcos, e que vão facilitar a nossa vida. Ou seja, nós vamos fazer aquilo sem perceber, de forma quase que mecânica ou automática. Porém, é isso que vai aliviar o nosso cérebro. Ao mesmo tempo, a plasticidade do nosso cérebro é a plasticidade também dos nossos comportamentos. E para entender como esses hábitos podem ser transformados, nós precisamos entender um pouco da mecânica do hábito. E aí a gente vai contar aqui com Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, onde ele traz 3 aspectos desse mecanismo: o gatilho, a ação e a recompensa. Então, o gatilho é aquilo que estimula a ação. A ação é o comportamento em si. E uma recompensa, algo que fortalece, que lá atrás, quando nós começamos aquele comportamento, fortaleceu e ainda mantém aquele comportamento de pé. Então, se a gente começa a pensar em todos os nossos hábitos, nós podemos perceber esses 3 mecanismos. Quando a gente fala do gatilho, nós estamos falando de ambiente. Alguma coisa no ambiente desperta a nossa ação. E à medida que fazemos a ação, nós somos recompensados. Também, estudando o seu comportamento, por exemplo, um comportamento negativo que você queira mudar, você pode pensar: qual é o gatilho e qual é a recompensa que está mantendo esse comportamento? Nesse sentido, nós, como Instituto Total, trazemos as melhores práticas internacionais na área da educação, e uma delas é o Sistema de Rotinas e Planejamento. Em uma escola ideal, o diretor tem rotinas. O diretor tem dia e hora. Ele tem hora para atender os pais, ele tem hora para atender professores, ele tem hora para atender outros gestores, ele tem hora para os seus processos. Numa escola ideal, a rotina de todos são compartilhadas. Todos conhecem a rotina de todos. Isso facilita grandemente o trabalho, organiza o trabalho e o torna mais leve. Isso é possível. E você vai ter a oportunidade de conhecer algumas dessas rotinas no nosso material de apoio. Toda mudança gera um pouco de resistência no sistema. A gente chama isso de retroalimentação negativa.
essa dificuldade das pessoas de saírem do status quo, mas com perseverança e comunicação clara dos seus objetivos e do quanto essa prática, essa boa prática da educação pode melhorar a vida de todos, com certeza você vai conseguir levar isso como prática escolar bem-sucedida. Pensando nisso, nós sabemos que vamos encontrar 3 tipos de educadores: os engajados, os afetados e os alheios. Os alheios são aqueles que estão um pouco fora do que está acontecendo, não estão tão envolvidos, não estão tão preocupados com o retorno e em se engajarem de alguma forma. Os afetados são aqueles que ou sofreram algum dano pessoal, ou perderam alguém próximo, ou estão com muito medo da doença. E os engajados são aqueles que estão preocupados em como podem contribuir para que esse retorno se dê da melhor forma possível. Nesse sentido, queremos sugerir 3 princípios importantes para que o ambiente seja um ambiente mais propício para novos comportamentos, novos hábitos e novas rotinas. Primeiro, promova um ambiente propício a soluções. Isso tem a ver com clima organizacional, um ambiente mais favorável, com comunicação mais aberta, mais pronta, mais dinâmica, com reconhecimento e com lealdade, onde o professor, o educador, o gestor pode ter ali confiança em seus gestores. O autoconhecimento fortalece o gestor nessa tarefa, porque ele vai fazer com que você escolha as emoções com que quer contagiar as pessoas. Veja bem, a gente comunica falando, mas também há uma comunicação invisível que nós não percebemos, que é o contágio emocional. Então, à medida que você trabalha o seu autoconhecimento, você também começa a oferecer de você o melhor, ou seja, você começa a contagiar com as melhores emoções, você começa a se preparar melhor para certos encontros. Reconheça o compromisso e o esforço. Uma pesquisa demonstrou que ser elogiado pelo esforço gerou maiores resultados do que o elogio da inteligência. E gaste mais tempo valorizando o esforço, a boa ação, um pouco mais do que criticando ou corrigindo alguma coisa que precisa ser adequada, de forma que as pessoas se sintam valorizadas e que aquela correção é importante para elas. Então nós podemos falar de feedback. Feedback tem a ver com disposição positiva. Se você vai para um feedback, tenha uma disposição positiva, mesmo que seja para corrigir algum problema. Seja específico naquilo que você quer transformar ou quer pontuar naquele feedback. Ofereça solução ou sugestão caso seja uma crítica. E seja empático. É muito importante que as pessoas sintam que você está ali por elas e para o melhor delas. Também uma outra questão importante é trabalhar uma espécie de conta bancária da alma. Quais são os aspectos que alimentam a sua alma? Quais são as entradas de prazer, descanso, alegria, sorriso, esperança, fé? O que agrega para você como pessoa? E também, quais são os aspectos que retiram da sua alma? Quais são as retiradas que te geram tristeza, angústia, medo, ansiedade, raiva, vergonha? Quando nós trabalhamos uma certa ideia de entradas e saídas, nós vamos entender bem a realidade. Nós podemos não só trabalhar isso pessoalmente, como também influenciar nossos educadores a pensarem dessa forma. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar algumas coisas importantes sobre os hábitos. Não existe segurança sem um conjunto de hábitos que nos identifiquem. Um trabalho rotineiro, habitual, não é um trabalho tedioso ou monótono. Os hábitos aliviam a mente para pensar em questões mais importantes. Os hábitos são a base da criatividade. Tanto o cérebro quanto os hábitos têm plasticidade. Os hábitos são determinados por recompensas que nem percebemos. Uma rotina consciente pode se tornar um hábito saudável. Um hábito saudável pode ser uma rotina inteligente de otimização do tempo. Quero encerrar esse encontro com uma frase de Rosabeth Moss Kanter, professora da Escola de Negócios de Harvard, quando ela diz: aqueles que têm sucesso e prosperam também são os que lideram as mudanças. São especialistas em reorientar suas atividades e as dos outros em direções que não foram experimentadas, para gerar níveis superiores de realização. Recapitulando, hoje aprendemos sobre hábito, identidade e segurança, mudança de hábitos e o ambiente educacional.